Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui. Eu sou o professor Anderson Santos e iniciaremos aí o curso de Patologia, certo? Nós iniciaremos hoje com a introdução à patologia. Falaremos aí muito bem sobre a especialidade, né? O que é a patologia, né? Abordaremos aí o que é a patologia e para que serve, onde é utilizada, como começou a história da patologia, certo? Então, o que é a patologia? É uma especialidade médica que estuda as doenças, as alterações, né, que estas provocam no organismo a nível celular. Tá? Qualquer desvio anatômico e ou fisiológico em relação à normalidade que constitua uma doença ou caracterize determinada doença. Então, aí, de acordo com o dicionário, patologia tem essas definições. E também podemos dizer que é a ciência que estuda as alterações biológicas anormais das células que causam doenças, certo? Uh, Primeiramente, é importante que a gente saiba o que é um aspecto normal, certo? O que é uma célula, para que serve, tudo isso nós estudamos aí ao longo do nosso curso e estudaremos também mais a fundo aí para que serve cada organela, né? Aí nós vemos aí uma célula e o que contém dentro de uma célula, que são as organelas citoplasmáticas, certo? Então, a patologia diz que quando há uma alteração, né, no funcionamento, no formato dessa célula, então se inicia aí uma doença, ok? Vamos lá, vamos começar estudando aí sobre a história da patologia. Uh, Antes de Cristo, uh, as pessoas acreditavam que as doenças eram causadas por um desequilíbrio do fluido vital, né? Nessa época, eram, eram, a cultura era o politeísmo, né? Ou seja, poli, muito. É, Muitos deuses eram cultuados, né? Eram muitas religiões, e as causas das doenças eram sempre ou quase sempre associadas a problemas espirituais, causas espirituais, como castigos, né, como punições. As pessoas associavam as doenças, né, a problemas espirituais. Então, não se sabia ao certo o que ocorria fisiologicamente e nem sabia-se aí que existiam, na verdade, micro-organismos que poderiam ser causadores de determinadas doenças, né? Então, antes de Cristo. Na Idade Média, que vai do século V ao século XV, né, a Igreja ela mantinha aí um poder muito forte, em diversos aspectos, tanto políticos quanto econômicos, quanto culturais, e sendo assim a igreja, né, o clero, né, os nobres da igreja associavam aí problemas de saúde com, é, é, com problemas também espirituais, com punições, e assim conseguia-se manipular a grande massa, né? As pessoas. Então a igreja ocupava um espaço muito importante naquela época, né? Então algumas decisões políticas, tudo usava-se aí um embasamento religioso para que não houvesse posteriormente uma punição de Deus, né, tanto com, para os líderes aí das, das, ah, das pessoas naquela época, quanto punições para o próprio povo, né? Então, quando ocorriam aí as doenças, né, as enfermidades, eram-se associadas também, né, a questões aí espirituais. No entanto, quem direcionava
esses pensamentos, essa linha de punição, era a igreja. Do século XV ao século XVI, é um marco muito importante, onde se inicia aí os estudos de fisiologia, onde eles começam aí a estudar as peças anatômicas, né? Os estudos pós-morte começam a tomar mais força. Então, o que eles começam a perceber aí? No século XVI, eles começam a estudar os órgãos e eles percebem que há uma sintonia, que há um padrão, né, de formação anatômica. Então começam a se perceber do que é normal, né, e na maioria dos indivíduos, o que encontrava-se de normal na maioria dos indivíduos e o que era algo que fugia à normalidade. Então, começaram-se aí os estudos pós-morte. E eles começaram a associar problemas desses órgãos internos, essas diferenças anatômicas começaram a associar aí a algumas doenças. Então foi aí o pontapé inicial para os estudos aí que começavam a ter aí um fundo mais científico, ou seja, os estudos eram pós-morte, onde se catalogavam o padrão de normalidade dos órgãos e que começava-se a partir daí a associar as doenças com algumas alterações nesses órgãos, né, em determinados órgãos. Do século XVI em diante até o século XVIII, eles enfatizam muito a análise dos tecidos e as alterações morfológicas teciduais causadas pela doença, né? Naquela época, eles eram muito carentes de equipamentos como se tem hoje. Não se existiam microscópios eletrônicos, não se existiam tomografias, tampouco raio-x. As análises eram feitas utilizando apenas os tecidos ali dissecados, né, do indivíduo ali falecido. O que eles tinham na época eram lupas, certo? Para ter uma melhora na visualização desses tecidos. E aí, a partir do século XVIII, começa-se então estudar o funcionamento dos órgãos, né? E as alterações onde cada doença causava uma alteração importante. Por exemplo, na pneumonia. Então, estudava-se aí o pulmão de um paciente que tinha determinados sintomas, né, e que ele vinha a falecer e apresentava um pulmão, né, com uma quantidade de líquido, uma quantidade aí de secreção. Então começa-se a enfatizar os tecidos de acordo com a fisiopatologia da doença. Então eles não eram providos aí de equipamentos eletrônicos como hoje, e basicamente eles utilizavam lupas, tá, instrumentos de cortes e só. Já no século XIX, o Rudolf Virchow, né, ele cria aí, ele é criador da teoria de que todas as doenças têm origem celular. Então ele é o pai da patologia. Ele dá o início no século XIX à patologia moderna. Então ele diz que toda patologia, toda doença se inicia na célula, certo? Que alterações fisiológicas se iniciam lá num organismo bem pequenininho que é a célula. E essas alterações começam a ser estudadas aí a partir do século XIX. Então o Virchow passa a ser aí o pai da patologia e até hoje é um grande nome aí, que foi um marco na patologia moderna. Bom, e hoje a patologia é dividida, né, a partir daí, né, do século XIX, a patologia é dividida em duas, né, principais divisões. São várias divisões, mas as principais aí
seria a patologia geral. Ela estuda alterações gerais nas células, tá? Um padrão de alteração e o funcionamento de uma maneira geral do organismo humano, tá? Então a patologia geral estuda de um olhar mais panorâmico, né, para o organismo, principalmente na sua fisiologia e no seu metabolismo, ou seja, na maneira como ele reage em determinadas situações, por exemplo, na ausência de oxigênio, na ausência de glicose, de uma maneira geral, o organismo ele apresenta algumas alterações aí que podem ser descritas a partir da patologia geral, certo? Na patologia sistêmica ou especial, é uma divisão da patologia que estuda, por exemplo, um órgão específico, como no infarto agudo do miocárdio. A patologia vai estudar lá aquele músculo, né? Nós já estudamos o IAM, né, em clínica médica, em urgência e emergência. Nós sabemos que o IAM, o infarto agudo do miocárdio, nada mais é que a morte celular do músculo cardíaco, causado pela isquemia, pela ausência, pela não chegada aí do oxigênio para o músculo cardíaco. Essa célula vai apresentar um padrão de lesão, né? Típico de lesões teciduais aí isquemiadas. Então a patologia sistêmica ou especial, ela vai olhar para o organismo, a patologia especial, de forma única, tá? Em órgãos específicos. Patologia geral vai olhar de uma forma ampla, certo? E é isso, gente. Essa foi a abertura da nossa matéria. De certa forma, é uma matéria que vai tratar aí sobre aspectos gerais de patologia. Em outras matérias nós falamos sobre coração, sobre pulmão, sobre doenças sistêmicas, sobre virologia, sobre procedimentos. Na patologia as coisas são menores. Então nós vamos nos atentar aí mais a nível celular das doenças e vai ver a importância que tem a patologia clínica, certo? Porque para se obter um bom tratamento médico, é importante se obter antes um bom diagnóstico. E a patologia, ela serve exatamente para isso, para um bom diagnóstico. É importante que vocês gravem bem. A patologia tem a finalidade de estudar a célula, o corpo como um todo, mas ele é a nível de celular, para que a gente tenha um bom diagnóstico e depois, posterior a isso, um bom tratamento. Ok, gente? Eu espero que essa tenha sido uma abertura, embora seja uma abertura simples, eu espero que a gente tenha um bom aproveitamento da aula e que, em meio a toda essa pandemia, a gente tenha o máximo de aproveitamento nessa aula. A escola tem feito um investimento muito grande, tanto em treinamentos dos professores, quanto na disponibilidade de uma plataforma muito boa de ensino, que vai possibilitar para nós aí um aproveitamento melhor do nosso tempo, certo? Eu vou propor uma atividade para que vocês pesquisem e estudem, tá? Eu vou deixar lá na aba de atividades, certo? E para a próxima aula nós discutiremos mais. Qualquer dúvida, deixem aí o recado, um comentário lá no link do comentário do aluno, que aí eu respondo posteriormente, ok? Então é isso, pessoal. Nós vamos seguir aí muito bem, nós vamos seguir aí no decorrer da aula. E dúvidas também no caso de não conseguirem entrar no sistema, nós utilizaremos como backup o WhatsApp. No entanto, é importante enfatizar que as aulas serão exclusivamente pela plataforma. Beleza, gente? Vamos juntos aí conseguir atravessar por esse novo desafio, certo? E até mais.